Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A introdução deste versículo nos ensina a dar graças a Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Observe o início do versículo, quando o apóstolo fala a expressão em tudo. Em tudo implica dizer que é em qualquer situação. Esse é um ensinamento e ao mesmo tempo um convite, né, da palavra de Deus para que os cristãos aprendam a ter esta prática de dar graças, de ser grato a Deus, a ter essa prática de maneira contínua na sua vida. Eu aproveito, inclusive, esse momento para dar graças a Deus hoje, em específico, pelas suas misericórdias. Ora mais, este que vos fala aqui já foi vítima de aproximadamente 10 acidentes graves, alguns correndo risco de vida, outros até tido como morto. Então, hoje eu quero aproveitar o meu fôlego de vida, como diz o salmista, que o momento ideal, adequado para se louvar a Deus, para se dar graças a Deus, é em vida. Porque, como diz o salmista, na sepultura não tem mais como louvar a Deus, não tem mais como dar graças a Deus, né? Depois da morte segue-se o juízo e na sepultura não tem como agradecer, dar graças, louvar a Deus. O momento ideal para fazer isso é em vida. E eu estou aproveitando o meu fôlego de vida de hoje para dizer graças a Deus pelas suas misericórdias. Por quê? Porque em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se hoje eu estou vivo, se eu sobrevivi a aproximadamente uns 10 acidentes no passado, na minha adolescência, quando eu consumia bebidas alcoólicas e gostava de ir de maneira excessiva a festas, inclusive em outras cidades, né, embriagado, se hoje eu estou vivo, é por causa das misericórdias do Senhor. Observe o versículo, Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, aqui está ensinando que a causa de nós não sermos consumidos é as misericórdias. A palavra consumido aqui significa destruídos, arruinados, mortos. Se a morte não me tragou, se o inferno não me alcançou, se as trevas não me consumiram no passado, teve um motivo. E o motivo não foi sorte, o motivo foi misericórdia. Repito, o motivo de eu estar vivo hoje não foi sorte. O motivo de eu ter sobrevivido a aproximadamente 10 acidentes não foi sorte, coisa alguma. E sim, foi as misericórdias do Senhor. Por quê? Porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é aquilo que aplaca a ira do inferno. As misericórdias do Senhor é aquilo que detém a morte de nos tragar. É as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos, irmãos.
Agora precisamos aqui, já que estamos falando de misericórdia, precisamos aprender um pouco sobre o que é misericórdia. Porque nós falamos muito de amor, falamos muito de graça, falamos muito de misericórdia, mas nós sabemos de fato o que é que significa essas coisas. Por exemplo, o que é misericórdia para você? O que é a misericórdia de Deus para você? Eu vou, de maneira humilde, te ensinar o que é misericórdia. Misericórdia é Deus olhando para um ser humano falho e fraco, que nem eu e você, e nos tratando com benevolência, com benignidade. Misericórdia é Deus olhando para mim nos momentos dos acidentes e me tratando com paciência, não permitindo que a morte trague a minha vida. Misericórdia é isso. É Deus olhando para mim e para você. É Deus olhando para o ser humano e tratando o ser humano com amor e paciência, mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante das suas iniquidades, mesmo diante das suas transgressões. Isso sim é misericórdia de verdade. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, nesse momento, eu deixo registrado aqui minha gratidão ao Deus Criador dos céus e da terra, a saber, ao Deus de Israel, a saber, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a saber, o Deus dos nossos antepassados, de Jacó, a saber, o Deus de Israel, a saber, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha gratidão ao Senhor por cada um dos livramentos de morte que o Senhor me deu na minha adolescência, que foram aproximadamente uns 10. Até hoje eu tenho sequelas dos acidentes. Acidentes estes todos graves. Alguns até correndo o risco de morte e outros até tido como morto. Mas só que lá estavam as misericórdias de Deus sobre a minha vida. É por isso que o inferno não me tragou, é por isso que a morte não me tragou. Quem está falando aqui sabe o que é estar em um leito de hospital. Quem está falando aqui sabe o que é estar sendo transferido de um hospital para outro, de uma cidade para outra, em uma ambulância. Quem está falando aqui sabe e entende o que é entrar em uma sala cirúrgica para receber anestesia geral, para passar por procedimentos cirúrgicos. Quem está falando aqui sabe. E sabe por que a morte não me tragou em nenhum desses momentos? Sabe por que a morte e o inferno não me tragou em nenhum desses momentos? Não foi sorte, não. Foi misericórdia de Deus. E eu quero aqui transferir para você esse ensinamento. Misericórdia é aquilo que aplaca a ira de Satanás contra as nossas vidas. Misericórdia é aquilo que nós merecemos receber, mas Deus é tão misericordioso que diz, não vai receber porque eu sou misericordioso. E o que é que nós merecemos receber? Ora, por causa dos nossos pecados, merecemos a condenação, a morte, a destruição, a ruína. Só que, por causa das misericórdias, nós não recebemos o que merecemos por ser pecadores. Então, misericórdia é aquilo que aplaca,
Misericórdia é como se fosse um colete que está ali te protegendo. Misericórdia é aquilo que impede que impede da morte tocar em você. E misericórdia ainda é Deus tratando o ser humano com amor e paciência, mesmo diante dos seus erros e falhas. Misericórdia ainda é Deus tratando o ser humano com benignidade, benevolência, mesmo diante dos seus pecados, iniquidades, transgressões. Reflita. Se você tiver a oportunidade de dar graças a Deus, dê, porque esta é a vontade de Deus. Olha o que o versículo diz. Esta é uma das vontades de Deus para conosco, né? Observe o versículo, vamos ler novamente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é a vontade de Deus para os cristãos, para os crentes, para aqueles que nasceram de novo. Eu não estou falando aqui de arminiano, calvinista, eu não estou falando aqui de católicos, de evangélicos. Não, eu estou falando aqui para aqueles que nasceram de novo, do Espírito, daqueles que passaram por o novo nascimento, como diz João capítulo 3, que nasceram de novo, que passaram pela conversão, que passaram pela metanoia, mudança de pensamento, conversão, mudança de atitudes, de comportamento. Essa é a vontade de Deus para os que estão em Cristo Jesus, na comunhão com Deus através de Jesus Cristo. É que eles deem graças a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. E eu encerro aqui dizendo: faça isso sem vergonha. Sabe por quê? Porque Jesus não... Sabe por quê? Porque Jesus não se envergonhou de morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Ele não se envergonhou de pagar o preço dos nossos pecados. Então, eu, como um cristão nascido de novo, não vou me envergonhar de dar graças a Deus e reconhecer as suas misericórdias de maneira pública sobre a minha vida. E como diz o salmista, o momento certo, o momento ideal para se louvar a Deus é em vida, porque depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo, e na sepultura não existe nenhuma possibilidade mais de louvar a Deus, de dar graças a Deus. Encerro aqui a minha fala dizendo, mais uma vez, graças ao Senhor, ao Deus que criou os céus ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus dos nossos antepassados, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Graças a Deus, a saber, o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.